era gravíssimo, opa, não havia nada. Nós, naquele tempo, a gente via um bocadinho de uma pedra branca ao longe no caminho, parecia-nos pão. Não havia comer, estávamos perto da morte ou da vida. Era um meio de sobrevivência. Morriam moços novos, moças novas que passavam fome e trabalhavam tanto na lousa e no fundo das pedreiras. Apanhavam aquela doença, naquela altura era a tuberculose. E então morriam famílias completas. E a Ardósia deu o nome aqui ao concelho, claro que deu. Não podemos permitir que as pessoas esqueçam o sofrimento associado à extração da ardósia. O ouro negro. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, cartava lousas, que era para fazer lousas escolares para a escola, para as crianças. Pronto, para mim também, se calhar, eu também escrevi muitas com elas. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos. Serrávamos lápis aqui em casa e o meu pai precisava da minha ajuda. E eu saí da escola. Saí da escola que fui obrigado. Ao longo dos anos, em campo, não havia uma pessoa que não tivesse passado por uma empresa dessas, ou das Valongo ou da Companhia Portuguesa de Ardósias. Como íamos novinhos para trabalhar, não tinha habilitações literárias e não tinha aceitação em lado nenhum. A CIFA, quem tivesse os anos da quarta já não entrava lá. Quando eu fui trabalhar, tinha 10 anos, fui para a fábrica, que é tão esta lousa. Andávamos sempre fugidas dos fiscais, que não tínhamos direitos, não tínhamos nada. Eu fui para lá com 12 anos, a carregarem à cabeça soletes. Tivesse a chover, se tivesse calor, mas quando era chuva, e nós debaixo da chuva a carregar. Eu andava a pedir, aos 6, 7 anos andava a pedir. Depois passei com uma senhora lá em Valongo, e ela disse: queres trabalhar, mano? Não quero. Arranjou para uma fábrica lá em Valongo, que era a empresa Lápis Lousa. Todo o Valongo, desde a Capela São Bartolomeu, era só pedreiras. Por exemplo, existia uma pedreira onde está o edifício da Câmara agora. Até aí era uma pedreira. A primeira empresa a explorar esta zona aquém Nacional 15 é a empresa de lousas de Valongo, que naquela altura ainda não era a empresa de lousas de Valongo. Tinha um nome inglês que eu tenho alguma dificuldade em pronunciar. Isto é muito antigo, que eu lembro ao primeiro os ingleses que eles estavam aqui, os dois ingleses. Aquilo era, até a banda da música ia lá tocar às cancelas, a entrar. Eu era peixote, pá. Quando chegamos cá, a minha mãe era acionista aqui da empresa pequena. Isto era do meu avô. O meu pai tinha uma porcentagem pequena. Depois havia a família Tate, a família de Johnson. Havia vários ingleses que pertenciam aqui à colónia. Chegou a trabalhar com 1.600 operários, 1.600. Antigamente não havia muita oferta de trabalho. E então, quando havia oportunidade, iam para ali. Os meninos ganhavam mais um bocadinho em relação a outros trabalhos. Os ordenados eram baixinhos, era 22.500, que era escudo, e cheguei a ganhar 10 escudos por semana, que era escudos. Nascia lousa, apenas, era assim. Não havia escola, as escolas não eram para nós. A gente ia para o que fosse preciso. Os pais estavam à espera que a gente viesse para e ver se ganhámos também algum. Isso só depois de fazer os 18 anos, há que dava o salário mínimo, que era 17.500. Não havia mais onde ferrar o dente, que remédio nós tínhamos
se não estar ali. Nesse tempo era tudo mesmo à mão. Picou no fundo da mina, cá fora, a serrade, eram os serrotes com os dentes, não é? De ferro, muito lentamente. Mas um grande problema que surgiu para os mineiros foi o surgimento dos martelos. A gente, durante o dia, batia para aí 30, 40 vezes à marreta, para botar os calhaus abaixo, que eram calhaus de 3, 4 toneladas. As máquinas vieram favorecer um bocado o trabalhador. E antigamente era tudo à mão, era a serra, à mão e martelo. E ao trabalhar um martelo, aquele pó, eles iam, portanto, introduzindo, e foi isso que contribuiu para arruinar muita gente. Os martelos surgiram aqui nos anos 70, 80. Pá. Eles não utilizavam água para os martelos, era a seco. Era quando eles apanharam mais pó. Com 28 anos já estavam sem para a boca. Quando subiam as escadas, paravam a descer. O pó era em todos os lados. Eu trabalhei no sítio pouco tempo e tinha os abicadores em fila e elas estavam ali em fila indiana e a cantar e não subiam umas às outras. Eu também andei na lousa escolar. Nós íamos para ali, eu e uma colega minha, e metíamos a lousa para que ela ficasse lisa. E nós íamos para ali, era só pó. E eu não parava de cantar, eu só cantava. E, portanto, além de estar ali no pó, com a boca aberta, eu estava a engolir mais. Vocês não imaginam o que é arrancar a pedra do baixo do chão? Agora há a céu aberto, mas naquela altura era tudo em minas. Minas com uma profundidade enorme. A gente dava-lhes as máscaras, não é? E elas andavam sempre no chão, mas não as utilizavam. O resultado é silicose. E muitas famílias estavam ligadas, quer diretamente no trabalho, os homens que trabalhavam na extração, mas também depois em atividades paralelas ligadas ao aproveitamento, digamos assim, dos soletos e para fazer designadamente as penas. E cortávamos esta pedra que está aqui, rachávamos em duas, que era para entrar no torno. Depois cortávamos à medida que a pena o lápis tinha. Cortávamos assim esta medida, ia para o torno, uma serra. O salário não era grande, não dava. E havia este atenuante, era que a gente depois, o que é que fazia? Andava aí e ia buscar os bocados de lousa, não é? Pedra, e serrava os lápis. E depois vendia-os, não é? Para compor mais a vida. Trazíamos embora, serrávamos-la, e depois reixávamos-la, tínhamos no torno e fazíamos penas, lápis de escola, para vender. E havia pessoas que serravam em casa e iam por lá, coitados, para apanhar um bocado de pedra. Roubados, e não era roubar eles, coitados. Ia buscar aquilo que não prestava para eles. Coisas que era para o entulho, não era para a obra já deles. Eles pagavam aquilo a um tostão, ou cento ou menos. Antes de vir para o trabalho já deixavam penas serradas. À mão, é tudo manual, praticamente da mão. Normalmente quem fazia as penas em casa eram as mulheres. As mulheres pousavam o filho no meio do pó, para serrar penas, para fazer penas. A chupeta, quando havia, caía ao chão no meio do pó e opa, toca a andar. Era um bocado assim, portanto, as pessoas viviam mal, muito mal, e, portanto, naquela altura havia muita gente que adquiriu ou, portanto, ou contraiu a tuberculose. Morriam muitos meninos. A minha mãe morreram em 15 dias, morreram 2. Casas com 6, 7, 8 pessoas. Ia tudo novo. Era todos os dias, era funerais, mandavam os médicos daquilo também, era tudo, eles não sabiam nada também. Naquela altura, para fazer frente à tuberculose, foram construídos diversos sanatórios. Foi-se dando resposta a um grave problema que os mineiros tinham aqui, porque para além deles, eles contaminavam as famílias, os filhos, etc, etc.
A própria atividade da extração da ardósia tinha uma dimensão de muito sofrimento. Muitos homens, muitos mineiros morreram devido à silicose, a doença do pó da ardósia. E é espantoso que só com o 25 de Abril é que conseguiram ver reconhecida a silicose como uma doença, digamos assim, de trabalho e terem o subsídio do pó. O que se constava aqui em Valongo é que quando as pessoas iam fazer o exame do pó, é que morriam pouco depois, que o exame era muito puxado, e com o meu pai aconteceu a mesma coisa. Ele também, depois que fez o exame e que conseguiu, que não sei, devia ser uma miséria também, a tal pensão de pó, mas morreu pouco depois. O meu pai, infelizmente, no tempo dele nem exames fazia. Nunca soube, com certeza que tinha pó, não é? Mas nunca chegou a saber porque não fez exames para tal. E eu já fui ao contrário. No meu tempo fez exames. Foi lá primeiro, segundo e terceiro, 10%. É o que eu tenho. Pá. Aquilo dá-me 16 euros pá, por mês. Dá-me 16 euros por mês. Mais recentemente ainda, começou-se a introduzir então as máquinas, no fundo, que então cortou para aí em 75% o pó. As máquinas aqui na fábrica, a partir de 1960, passam a trabalhar com água e, portanto, acabou a silicose aqui. As coisas melhoraram, mas foi muito lentamente. Melhorar mais foi depois de 25 de Abril. Isto é, na maneira da expressão, da liberdade, da pessoa poder fazer as suas coisas, falar e na igualdade. Neste momento ainda ganho bons salários e ganho bom dinheiro ali. Porque agora os sarotes têm água, não sarram a pedra sem água, está ali a cair no pó. O céu aberto, completamente diferente. Abria-se um poço muito largo, não é? A extração era igual. Só que uma das vantagens é que o pessoal não estava a chupar o pó todo no fundo, não é? O pessoal não estava tanto sujeito à contaminação do pó. A nossa ardósia é boa porque racha muito bem. É a grande vantagem. É que ela tem clivagem e que lida muito bem. Dava para cabretas, soletes, dava para pedras, para as casas, mais ou menos, e ia para os telhados. E principalmente para os milhares. Há imensas oportunidades para inovar e nota-se, as empresas ligadas à extração, as duas empresas, têm feito investimentos nessa área. E não é de espantar que nos próximos anos, digamos assim, surjam produtos novos associados à ardósia. Tenho saudades de uma coisa que, acima de tudo, é fundamental para mim. Dos colegas de trabalho. O único sobrevivente sou eu. É triste. Os nossos filhos que não passem por isso. Os testemunhos que a gente passa, mas não queríamos para os nossos. Para todos os mineiros do presente, que já não são tantos como que eram, em relação àqueles que partiram, dizer-lhes que hoje, aquele terrível período que eles viveram, não os esquecemos e que eles, de certa forma, foram uma lição para nós. Eu acho que é um património cultural, património da terra. A atividade da extração da ardósia liga Valongo ao mundo. Liga Portugal ao mundo. Portanto, é uma atividade global. A ardósia
no nosso concelho é muito importante que a matéria-prima, e se for bem explorada, temos uma matéria-prima muito boa cá no concelho de Valongo, consegue ser uma das ardósias melhores da Europa. Esta foi a tecnologia durante quase 200 anos. E Valongo está profundamente ligado a essa história de uma tecnologia, não é? Dos iPedras da época, portanto, e as pessoas, claro, estas penazinhas, não é? Que se usava para escrever, era uma forma de conseguir ter mais algum dinheiro para sobreviverem. Portanto, é uma história extraordinária. A história antiga tem muita importância. A gente aprende com os novos, mas tem aprende com os velhos. Não deve acabar isto. Às tantas morrem as pessoas, não sabem o que é que se passou, no que se deixou de passar. As memórias não podem acabar.